todo mundo já entendeu que mercado financeiro trabalha com o futuro, com a antecipação de fatos. E o Brasil? E o nosso país? Que está parecendo o samba do crioulo doido. Num dia, Bolsonaro fala: vou trocar o presidente da Petrobras. As ações da Petrobras despencam, como a Petrobras é uma grande parte do nosso índice acionário Ibovespa, o Ibovespa despenca, os investidores ficam desesperados. No outro dia, Bolsonaro leva pessoalmente para o Congresso as MPs de privatização da Eletrobras e dos Correios. Mercado comemora. Ontem, no almoço com uma cliente, ela me fez uma pergunta que eu acho bem pertinente, até para ilustrar essa diferença de economia real para mercado financeiro. Ela me perguntou por que o controle de preços da Petrobras, feito pelo governo, seria maléfico para a economia real. Não seria benéfico, a pergunta dela, nós temos preços de combustíveis mais baixos, isso não ajudaria o preço do transporte da mercadoria? O empresário não ganharia mais, não lucraria mais, o caminhoneiro não lucraria mais, as pessoas físicas com combustível mais baixo não lucrariam mais? Eu disse a ela, é verdade, no curto prazo, esse tipo de controle de preços populista parece muito positivo. Mas aí eu perguntei a ela, e você, se você fosse sócia dessa empresa, dessa Petrobras, mesmo que com uma ação, uma sócia minoritária, você gostaria de ser sócia de uma empresa deficitária, de uma empresa que dá prejuízo, de uma empresa que tem, de um lado, o custo do produto, o insumo, petróleo, uma commodity regulada por mercados globais sobre os quais a Petrobras não tem nenhum tipo de gerência ou controle. Além de tudo, com agravante dolarizado, dólar sobe, o preço do petróleo para a Petrobras sobe. E do outro lado, ter um controle do preço de venda, manter preço de venda baixo, o que vai acontecer com essa empresa? No mínimo, vai dar prejuízo. Os investidores, a maior parte deles que estão como sócios de empresas para receber dividendos, participação nos lucros, eles vendem suas ações. Fica quem? Fica o acionista majoritário, Brasil quebrado, um país quebrado. O dia que essa empresa precisar de aportes para investimentos em tecnologia, investimentos em melhoria da produção, ninguém vai se sentir motivado, nenhum investidor que tenha tido prejuízo ou que tenha saído porque a empresa tem prejuízo, vai se sentir motivado para entrar com aportes de capital nessa empresa. E aí o que vai acontecer? O que nós já vimos acontecendo na Venezuela e na Argentina, um sucateamento desse tipo de empresa que sofre forte controle estatal de um governo populista. Então, essa é a razão por que o mercado cai, ele antecipa lá na frente uma possível rumo Venezuela do Brasil. Mesmo que seja paranoico, é assim que o mercado age. E por que ele comemora quando o Bolsonaro entrega pessoalmente uma MP de privatização? Tudo começa em 2020 com o auxílio emergencial, que todos nós, mercado financeiro ou não, como cidadãos, admite que nós tiramos 70% dos lares brasileiros da extrema pobreza com o auxílio emergencial. Foi necessário, é humanitário e foi usado para isso o quê? A gordura que o governo tinha com a reforma da Previdência. Essa gordura acabou. Foi a fase auxílio emergencial 1. Hoje, ele é necessário? A continuação dele é necessária? É. Mas o governo é uma empresa que já gasta tudo que ela arrecada. Por isso que o mercado reage mal a cada tentativa que esse governo faz de furar o chamado teto de gastos. O que é o teto de gastos? É uma lei que impede que o país gaste mais do que ele arrecada. E por que o mercado reage bem quando o Bolsonaro leva uma proposta de privatização? Porque todo mundo sabe que o auxílio emergencial é necessário, que ele vai ser prorrogado. Uma privatização representa um caixa adicional, uma receita extra para essa empresa que já está gastando tudo que arrecada. Portanto, gera mais uma gordura
para ser usada nessa ajuda tão importante que é o auxílio emergencial. E por que que não pode furar? Mas numa crise como essa, vamos furar o teto de gastos, vamos gastar mais do que a gente arrecada. Porque, gente, dinheiro, governos não têm dinheiro. O dinheiro, ou ele sai do nosso imposto, e eles estão tentando aí uma volta do CPMF para ter mais dinheiro, ou ele imprime dinheiro. E se ele imprimir dinheiro, nós já vimos essa história no passado, gera inflação, pode gerar uma hiperinflação, e inflação é corrosiva para as riquezas das nações. Ela destrói a riqueza das nações. Então, o mercado está muito de olho nisso, e ele comemora toda vez que o governo age de forma sensata e diz: eu vou criar uma receita adicional extra. E não diz: eu vou dar calote em alguém. E não diz: eu vou aumentar imposto de quem já paga muito imposto, que são os empresários de forma geral. Aí, olha, todos nós, vocês devem estar pensando: e eu como investidor? O que eu faço para proteger meus investimentos de tanta volatilidade? Aqui na Portugal Investimentos, tanto nas carteiras administradas que nós temos sob gestão, que são para famílias e clientes com mais de 5 milhões de reais de ativos, onde a gente faz a alocação caso a caso, respeitando o perfil de cada cliente, quanto nos nossos fundos de fundos, eu adoro uma frase que a gente usa muito aqui: nós gostamos de surfar e de navegar com coletes salva-vidas.